Glória a Deus. Irmãos, paz do Senhor. Todo mundo bem? Todo mundo descansadinho nos braços do Pai? Deixando o Pai nos embalar. Glória a Deus. E agora vamos deixar o Pai falar conosco. Certamente tem uma palavra do Senhor para as nossas vidas. E que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um, né? Já louvamos a Deus. Obrigado, grupo de louvor, pelo privilégio, né, de podermos estar juntos, caminhando, louvando. A gente sabe o esforço e dedicação que é necessário para isso. Que o Senhor possa vos abençoar, o vosso ministério, não só hoje, mas todos os dias. E agora é a outra parte do culto, não é? Não que eu quero estar dividindo aqui o culto em dois, mas agora vamos para a parte da palavra, né? Até agora nós temos entregado para Deus, declarado para Deus, louvado. Agora Deus vai entregar para a igreja. Agora Deus vai falar para a igreja, porque quando a palavra é pregada, não é a palavra de Antônio, nem de Fernando, nem de Márcio, é a palavra de Deus, né? E então agora está na hora do Senhor falar ao nosso coração. Mateus capítulo 7, né? Eu acho que não era surpresa para ninguém. Vamos terminar hoje o Sermão da Montanha. A leitura vai ser um pouco extensa, mas é necessário lermos todo o texto. Estou ouvindo algumas bíblias ainda folheando, vamos aguardar, porque depois essa bíblia vai ter que ficar aberta, né, para a gente pegar texto a texto e falar um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E a palavra do Senhor diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar esse arqueiro do teu olho, quando tu tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem como os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Ó qual dentre vós, ó homem, que se porventura o filho de lhe pedir pão, não lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram nela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos pinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E assim, pelos seus frutos os conhecerei. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demónios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: não vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica,
será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque for edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado com o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te louvamos e colocamos agora esse momento nas tuas mãos, Pai. Somente o Senhor pode ser glorificado aqui neste lugar. Somente a sua honra e a sua glória pode ser exaltada nesta igreja. Essa igreja é do Senhor, nós somos do Senhor. E tudo o que fazemos, ministramos e falamos aqui, queremos que seja para o louvor da tua glória. Por isso, nesse momento, que a tua palavra venha a falar ao nosso coração. Uma palavra às vezes dura, mas necessária, para que a gente possa cada vez mais ser mais parecidos com o Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem sentar, glória a Deus, né? Hoje chegamos ao fim desta série de mensagens sobre o Sermão da Montanha, e é claro que nós nunca vamos conseguir esgotar esse assunto, ok? Essas não serão certamente as últimas mensagens e nem as únicas mensagens que os irmãos vão ouvir do Sermão da Montanha. Muito mais tem aqui. Nunca vamos conseguir esgotar tudo. E isso é algo maravilhoso da palavra de Deus. Algo maravilhoso da palavra de Deus é isso mesmo, porque ela nunca se esgota, ela nunca passa, ela nunca fica desatualizada, ela nunca fica velha, ela permanece para sempre. Então, por muito que nós possamos falar e explicar a palavra de Deus, ela sempre trará algo novo para as nossas vidas. Você vai ouvir várias vezes outras pessoas pregar sobre esse texto que eu vou pregar hoje, e hoje talvez pode acontecer que nem falo muito ao teu coração, eu não sei, mas às vezes outra pessoa pode trazer uma palavra dentro do mesmo texto e essa palavra já impacta a tua vida. Porque esse é o poder da palavra, ela se renova cada vez que a gente ouve, né? Por muito que nós conhecemos a palavra, nós temos sempre muita coisa para aprender com a palavra de Deus. Existe um oceano de Deus para nós na palavra, e nós ainda só estamos no primeiro copinho desse oceano, então ainda tem muito para nós. Eu falava com um irmão que vai descer as águas do batismo, e eu dizia que o discipulado ele era importante, a gente falar algo antes dessa decisão do batismo, mas que o discipulado, a gente tem ideia que o discipulado é coisa para novo convertido. Não, o discipulado é toda a vida. Toda a vida nós estamos fazendo discipulado, toda a vida nós estamos aprendendo, toda a vida nós estamos nos debruçando sobre a palavra e extraindo algo novo da palavra para as nossas vidas. E obviamente que a gente não esgota esse sermão, mas esse sermão já nos ensinou muitas coisas. Nós temos pelo menos, acho que hoje é a 6ª mensagem sobre esse sermão, 7ª mensagem, não sei. E nós temos muitas coisas que aprendemos aqui com Jesus. Né? Jesus estava precisamente confrontando e quebrando essa mentalidade terrena das pessoas, né? A mentalidade que continua sendo um grande problema hoje para nós como cristãos, né? O apego às coisas, a vaidade, o apego à sua razão, né? O apego aos seus direitos, o apego às coisas que são passageiras. E Jesus veio falar de um reino que não é deste mundo, né? Um reino que está prestes a despedaçar todos os reinos humanos estabelecidos, né? Como falamos na última pregação sobre esse reino que é representado naquela rocha, cortada sem auxílio de mãos humanas, que reduzirá tudo a pó. E Jesus está falando desse reino, né? E nessa última fase desse Sermão da Montanha, o sermão registrado mais extenso, Jesus nos chama a ter discernimento, nos chama a discernir tudo aquilo que ele tinha falado,
Porque, meus irmãos, não adianta ouvir todas as palavras de Jesus sem discerni-las espiritualmente. O que elas implicam para a nossa vida, como que elas se aplicam na nossa vida. Não basta eu dizer, ai que sermão tão bonito, né? Não basta eu dizer, ai que palavras tão bonitas do fulano tal, do pastor tal, do pregador tal, de Jesus, que bonito esse sermão, né? A constituição do reino. Não, é preciso obedecer ao rei que o pregou, é preciso obedecer à pessoa que está pregando essa palavra aqui. No caso eu estou falando do Sermão da Montanha, e ter discernimento para olhar para a minha própria vida, para a nossa própria vida. Quando o pastor prega na igreja, não é para você olhar para a vida dos outros, é para você olhar para a sua vida. E quando o pastor prega, ele prega para ele também. Para ele também. Para que a gente possa discernir, olhar para a nossa própria vida e ver o que é que Deus quer trabalhar em mim. Quais são as áreas da minha vida que eu preciso que Deus trabalhe, que eu preciso que Deus mude, que eu preciso que Deus transforme, né? O Sermão da Montanha não tem por objetivo nos tornar fiscais da santidade, da ortodoxia cristã. Não é esse o propósito da palavra de Deus. O propósito é discernir espiritualmente aquilo para a nossa vida, aquilo que Jesus está ensinando. Mas isso é coisa de crente. Deixa eu te avisar. Se você não é crente, dificilmente você vai entender isso. O próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15, e ele diz assim, olha, o homem natural, o homem que não é crente, o homem que não nasceu de novo, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura para ele, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora o homem espiritual já não. O homem espiritual não fica apontando para o lado, o homem espiritual aponta para ele mesmo. Quem é espiritual, ele olha para ele primeiro, antes de olhar o falha, seja de quem for, ele vai olhar para ele primeiro. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? O cara me bateu, o cara me fez, mas será que eu não provoquei isso? Mesmo que isso não justifique nada, mas quem é espiritual vai olhar para ele primeiro. Quem foi regenerado é conduzido pelo Espírito Santo e recebe esse discernimento para compreender, para avaliar corretamente as verdades de Deus. O crente espiritual reconhece os seus erros, examina as doutrinas, observa os seus frutos, os seus comportamentos à luz da Escritura e não à luz dos seus entendimentos intelectuais, não à luz dos seus próprios pensamentos. Esse é o que o crente espiritual faz. Agora, o crente natural acha que tudo o que Deus falou não se aplica a ele, é tudo para o próximo. E quando não é para o próximo, já não é para nós, né? Isso era coisas do passado. O crente natural deturpa as Escrituras para justificar a sua carnalidade. Dar a outra face, não é bem assim. Vamos lá ver o grego, fala outra coisa. Caminhar mais uma milha, não pastor, isso era lá atrás, era lá com os romanos, né? Nós nem temos milha, a gente nem fala em milha, a gente fala em quilômetros, em metros. Emprestar sem pedir de volta, isso aí, não pode ser para hoje. Não pode ser para hoje emprestar sem pedir de volta. Isso só pode ser para os tempos de Jesus. Por hoje é impossível. Quem empresta tem que pagar, e com juros. Isso é o que nós pensamos, né? Ficar contente com perseguições é coisa louca, mano. Isso é coisa louca. Não ficar juntando tesouros na terra, buscar um reino lá de cima primeiro, não querer destaque em nada, perdoar inimigos, orar por eles. Isso o crente natural não consegue entender. O crente natural não consegue. Isso é revolucionário. E só alguém nascido de novo vai conseguir entender as palavras de Jesus. E Jesus vai começar o encerramento desse sermão com essa chamada de atenção. Porque toda a informação que os discípulos tinham recebido não tinha o objetivo deles ficarem avaliando uns aos outros. Porque conhecimento da verdade não nos torna mais dignos que os outros. Somente conhecer as palavras de Jesus não nos faz mais justificados, não nos faz mais salvos. O conhecimento da verdade não nos faz merecedores da graça. A graça continua sendo graça, continua sendo um favor imerecido.
Todos nós, independentemente do nosso nível de comunhão, do nosso nível de entrega, do nosso nível de conhecimento, nós continuamos dependentes da graça de Deus. E se não for a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, o que é que seria de nós? Paulo, ele diz assim em 1 Coríntios 10, 12, olha, aquele, pois, que pensa está em pé, veja, para que não caia. Então, esse texto aqui é uma advertência contra a autoconfiança espiritual. Eu não posso achar, não, porque eu sei, porque eu conheço, porque o Márcio falou um pouco aqui com outras palavras, porque eu conheço as doutrinas, porque eu conheço a Escritura, então eu sou superior aos outros, então eu estou acima dos outros. Não, quem está em pé deve olhar, não deve olhar para os outros com nenhum tipo de orgulho, mas ele deve vigiar o seu próprio coração. E maturidade espiritual não produz soberba, produz temor, produz dependência de Deus e vigilância cada vez mais. E por isso, porque alguns discípulos tinham essa mania, né, de querer ser melhores do que os outros, de querer estar em posições de destaques mais do que os outros, isso não é de há 2000 anos atrás, sempre foi assim, sempre vai, e até o Senhor Jesus voltar, vai ter essa mentalidade. Mas por causa disso, Jesus já começa esse final desse sermão falando no verso 1, Mateus capítulo 7, verso 1, vamos agora acompanhar na sua Bíblia. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério que julgares, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Irmãos, uma coisa que nós gostamos de fazer é julgar os outros. Não vem falar que você não gosta, que você gosta também, né? De alguma forma, às vezes de uma maneira muito subtil, às vezes até inconscientemente, o crente gosta de avaliar a santidade alheia. Você vê uma história de uma pessoa, você vê uma foto no status, você vê uma atitude na igreja, e o que é que a gente pensa? Você viu aquilo, irmão? Ainda fala que é crente. Como que ele faz aquilo? Como é que posta uma foto daquelas? Como é que diz uma coisa daquelas? Como é que tem uma atitude daquelas? O cara a gente gosta disso. O ser humano, ele tem essa tendência, né? Nós começamos logo a fazer um juízo de valor. Nós colocamos logo a colocar um valor na pessoa. É claro que isso não significa que o crente não tenha uma obrigação e uma responsabilidade de dar um bom testemunho. Mas não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está advertindo é contra a hipocrisia. É porque o outro falou um palavrão, mas você fala da vida alheia. Porque o outro fuma um cigarro, mas você come sem controle nenhum. Porque o outro adulterou, mas você adultera com os seus olhos nas redes sociais, vendo as mulheres quase nuas ou os homens, porque dá para todo lado. Porque o outro ficou devendo e não pagou, mas você não empresta um centavo porque é avarento. Porque a outra postou uma foto indecente, mas você postou uma frase para atacar o irmão lá não sei aonde, que não está nem aí para ti. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? O que é que muda entre mim e o outro? Nada. Só muda como é que o pecado é realizado. Mas continua sendo sujo falando do mal lavado. E isso é triste. A forma cruel como nós tratamos o pecado dos outros é muito triste. Nós tratamos os pecados dos outros de uma maneira muito cruel, mas somos muito condescendentes em relação ao nosso. Em relação ao nosso, já não, calma, foi uma fraqueza. Mas em relação aos dos outros, como é que é? Quantas pedras? A gente vem com pedras para a igreja. Vamos ver quem que eu vou atacar a primeira pedra hoje. Muitos somos implacáveis a lidar com o pecado alheio. Isso só acontece por uma razão, não pode ter outra razão, porque nós nos achamos melhores que os outros. Isso só acontece porque nós pensamos que somos melhores que os outros. Olha como é que Jesus tratou a situação da mulher adúltera em João capítulo 8, verso 7. Ele diz assim, olha, aqui vocês conhecem essa passagem, né? A mulher foi pega em adultério, chegaram com ela ao pé de Jesus, e ele diz, olha, na lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada, tem que ser morta. E Jesus fez ali um compasso de espera, né? E ele disse, olha, tá bom,
A lei está certa, a lei é verdade. Não era, ele não disse isso, mas era verdade, a lei dizia isso. E Jesus diz assim, olha, aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra. Olha, por outras palavras, ele está a dizer assim, olha, se alguém aqui for melhor do que ela, então pode tirar a pedra. É a mesma coisa, o que Jesus está falando aqui é a mesma coisa. A sentença era justa. Jesus não nega que a sentença era justa. Aquilo que aquela mulher fez era digno de morte. Mas Jesus manda aqueles homens pensar se eles estavam numa condição moral mais elevada do que ela. E eles olharam para eles e realmente agora Jesus nos apertou sem tocar em nós, né? Se eles eram melhores que aquela mulher adúltera, então joga a pedra. Mas eles não eram melhores que aquela mulher adúltera. Eles chegaram à conclusão que eles não eram melhores, apenas o pecado deles era diferente. Isso acontece na igreja, connosco, no dia a dia de hoje. Estamos a falar de pecados diferentes, mas o princípio continua acontecendo. Jesus não passou o pano no pecado daquela mulher, ele apenas lida com a mulher de uma forma diferente do que talvez nós faríamos ou nós estamos fazendo. Nós clamaríamos por justiça. Em relação aos outros, nós clamamos por justiça, mas em relação a nós clamamos por misericórdia. Esse é que é o problema. E Jesus clamou ali por autoavaliação. Ele diz, olhem para vocês, ok, ela é falha, ok, ela é pecadora, ok, mas olhem para vocês estão numa posição moral melhor do que ela. Ele não ignorou o pecado, mas ele também não destruiu a pecadora. Primeiro, Jesus acolheu, ele disse assim, olha, eu não te condeno. Mas depois, Jesus advertiu, vai e não peques mais. Olha que isso é intencional, irmãos. Eu não acredito que nada na Escritura não tem intenção. Então, qual foi a primeira atitude de Jesus em relação à pecadora? Primeiro ele acolheu ela, mas depois advertiu. Nós queremos matar para depois tentar ressuscitar. Mas aí às vezes já não dá. Muitas vezes já é tarde. Muitas vezes já é tarde. E não funciona assim. A igreja é chamada para acolher. A igreja é chamada para receber. A igreja é chamada para amar. E claro, tratar pecado, obviamente. A graça do Senhor não relativiza pecado. Ela perdoa. Ela restaura. E ela chama para uma nova vida. E a igreja não foi chamada para atirar pedras, mas para anunciar a graça que perdoa e essa verdade que transforma. O que Jesus está ensinando aqui não é desprezo à santidade, mas é uma relação de cuidado e de zelo uns para com os outros. E esse cuidado e zelo vai começar quando nós olharmos para os nossos próprios erros, olharmos para as nossas próprias fraquezas, para depois podermos ter misericórdia para com os erros e fraquezas dos outros. Olha o que é que diz no verso 13 até ao 5. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho se tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, Jesus quer que nós nos ajudemos uns aos outros. Jesus não nos está ensinando a ser indiferente às falhas e aos pecados alheios. Mas Ele está nos advertindo contra a hipocrisia, contra um julgamento hipócrita. Porque, vamos ser sinceros, quem acusa alguém, seja naquilo que for, deve ser irrepreensível em tudo. Agora, já pensou nisso? Se você acusa alguém, seja qual for a acusação, de algum pecado, alguma falha, você tem que ser irrepreensível em todas as áreas. Caso contrário, você não tem moral para acusar, seja quem for. Será que eu e você somos irrepreensíveis em tudo? Pastor, de onde é que o senhor tirou isso? É da Bíblia. Eu tiro isso da palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 10. Porque qualquer que quebra toda a lei, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado
culpado de todos eles. Então você, para acusar alguém, para falar mal de alguém, para julgar alguém, você tem que ser irrepreensível em todas as coisas. Caso contrário, você fica de boca calada e vai tentar ajudar com graça, com misericórdia e com amor, sabendo que você também tem telhados de vidro. A gente esquece, né? Gosta de jogar pedra no telhado dos outros, só que o nosso é vidro, mas é vidro fininho. Alguns é vidro, alguns quase nem vidro está tendo. Isso é muito, temos que tomar atenção a isso. Quem quebra o mandamento não quebra apenas uma regra isolada, quebra a autoridade do Deus que deu o mandamento. Por isso ninguém se pode apresentar diante de Deus justo pelos seus próprios méritos. Por isso que todos precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo. E antes de nos levantarmos com pedras contra os pecados dos outros, precisamos nos lembrar que nós também somos culpados diante da lei e dependemos da misericórdia de Deus. Olha o que diz lá no verso 5. Tira a trave do teu olho primeiro, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Jesus não está aqui a dizer que a pessoa tem que ser imaculada ou santa para poder ajudar alguém num pecado. Não é isso que Jesus está falando aqui. A pessoa deve fazê-lo lembrando que ela também tem falhas. Esse é o princípio. Antes de apontar o pecado do irmão, eu preciso de olhar para o meu próprio coração e reconhecer minhas falhas e lembrar que eu dependo da graça. Só então eu consigo ajudar os outros com mais clareza, me colocando no lugar do outro, me colocando na posição do outro. Tem uma coisa que a gente tem que aprender a fazer antes de julgar, antes de criticar, antes de ficar chateado. Olha, coloca-te no lugar da outra pessoa. Coloca-te no lugar da outra pessoa. Porque talvez você fazia pior. Ah, pastor, ok, mas e se eu fizer tudo isso? Ok, eu entendo as palavras de Jesus, eu vou examinar a mim mesmo, eu vou ter mais cuidado, eu vou agir com misericórdia. Mas quando eu faço tudo isso, quando eu busco ajudar com humildade, quando eu tento ouvir, né, as pessoas nas suas dificuldades, quando eu tento me colocar no lugar da pessoa, mas mesmo assim a pessoa despreza, a pessoa rejeita a correção, rejeita o ensino, como é que eu faço então? Nesse caso, Jesus vai nos mostrando que humildade não é ingenuidade. E aqui vai entrar o discernimento, porque graça não elimina o discernimento. Paciência cristã não significa insistir para sempre com quem pisa e rejeita a verdade. E ele vai falar disso no verso 6. Olha o que é que diz o verso 6, é muito forte, mas Jesus usava exemplos muito fortes. Né? Ok, eu entendi, eu tenho que olhar para mim primeiro, eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que chegar com calma, com paciência, com amor, eu tenho que acolher para depois corrigir. Mas e se eu faço tudo isso e a pessoa continua resistindo, a pessoa continua difamando a pessoa, como é que eu faço? Verso 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Uma palavra dura, né? Jesus nos ensina que há momentos em que precisamos discernir até onde insistir com alguém. Há lutas pelas quais devemos perseverar, mas em oração. Em oração, no secreto com Deus, com amor, com paciência. Há situações em que a pessoa rejeita a verdade repetitivamente, despreza a correção e transforma toda a tentativa de ajuda numa afronta. Isso acontece, alguém já passou por isso aqui? Quer dizer, você está tentando ajudar, você está tentando caminhar mais uma milha, você está se esforçando para dar a mão, mas parece que tudo o que você faz tem um efeito contrário. Alguém já viveu isso aqui? Eu já vivi isso. Às vezes no trabalho, na própria igreja, por mais que a gente parece que está tentando ajudar, parece que a coisa só fica pior. É nesse caso aqui que a gente tem que ter discernimento para, olha, vamos deixar com quem pode resolver. Vamos colocar nas mãos daquele que tudo pode. Vamos deixar nas mãos daquele que sabe resolver as coisas muito melhor do que nós sabemos, do que nós conseguimos, né? Há casos que é preciso ter esse discernimento, e isso não é falta de amor, isso é discernimento espiritual. Não abandonamos ninguém, mas também não podemos insistir imprudentemente onde a verdade às vezes está sendo constantemente desprezada.
Paulo deixa isso bem claro a Timóteo. Nós estudamos isso há 2 semanas, 2 Timóteo 2, 24, 26. O servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto a ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes dê arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Paulo está dizendo aqui, olha, cuidado para não gastar energias tentando realizar uma obra que não depende de homens, depende de Deus. Você ajuda o seu irmão, corrige o seu irmão, ensina o seu irmão, exorta o seu irmão, ama o seu irmão com paciência, mas nós não conseguimos obrigar ninguém a se arrepender. Nós não conseguimos obrigar ninguém a abrir os olhos espirituais. Não podemos obrigar ninguém a se render à vontade de Deus. Nós anunciamos a palavra, Deus transforma o coração. Nós plantamos, mas quem dá o crescimento é Deus. E há horas em que nós temos que entender que continuar insistindo, às vezes é querer usurpar a posição de Deus. E por isso nós devemos fazer o quê? Jesus está no seguimento, Ele vai nos ensinar, Ele vai chegar lá. Por isso nós devemos colocar nas mãos do Senhor. E se há coisas que nós não conseguimos fazer, mudar no coração das pessoas, há um lugar onde nós nunca podemos desistir, que é na presença de Deus, no nosso joelho dobrado. Então Jesus diz assim, olha, vocês não deem aos cães o que é santo, vocês não lancem as pérolas dentro dos porcos, mas Ele também diz, não carregue sozinho aquilo que só Deus pode resolver. E Ele vai dizer no verso 7, pedi, dar-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abrir-se-á. Ou qual dentre vós é homem que porventura o seu filho pedir pão lhe dará pedra, ou se pedir um peixe dará cobra, ou se vocês que são maus dão coisas boas, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Então, nós, mesmo diante dessa realidade de pessoas difíceis, de pessoas rebeldes, de pessoas que rejeitam a correção, o que é que nós nunca podemos parar? Parar de crer no poder de Deus. Parar de crer que Deus transforma as pessoas. Parar de interceder por pessoas. Parar de clamar por pessoas. Não deixe de crer que Deus pode mudar até o coração mais duro e perverso. Jesus não está... Porque a gente pega nesse texto aqui e a gente aplica isso fora do seu contexto. Aí eu penso assim, tudo que eu pedir Deus vai dar. Porque quem pede recebe, quem busca encontra, né? Então vamos pedir aqui uma casa milionária, um carro maravilhoso. Mas Deus pode dar também tudo. Mas o contexto dessa palavra não é esse. O contexto não é esse, né? Ele não está ensinando aqui uma fórmula mágica para conseguir qualquer desejo do nosso coração. Esse convite à oração está dentro de um contexto que é sobre discernimento em relação aos nossos irmãos, limites, correção, pessoas que rejeitam a verdade, situações que nós não conseguimos resolver sozinhos. E é aqui que Jesus está falando, pedi, buscai e batei. Ele está nos ensinando que diante de coisas que ultrapassam a nossa capacidade, nós temos alguém para recorrer. E esse alguém é o nosso Deus. O texto, a palavra do Senhor diz que as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais. Elas são poderosas em Cristo para destruir fortalezas. Não tente lutar lutas espirituais com armas carnais, não vai dar certo. Você vai sofrer ainda mais. Jesus não está a dizer assim, olha, peça qualquer coisa para Deus e Deus é obrigado a realizar. Ele está dizendo, olha, leva ao Pai aquilo que você não consegue resolver, porque Ele é bom, Ele é sábio e Ele sabe dar aquilo que realmente é bom para os seus filhos. A oração não é um meio de Deus, de fazer Deus obedecer à minha vontade, é um meio de nós aprendermos a depender da vontade dEle. É isso que Jesus está nos ensinando. E depois ele vai falar aqui no verso 12, olha, portanto, concluindo, pois quereis que os homens aquilo que vocês querem que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então,
Essa palavra, portanto, mostra que Jesus está concluindo esse raciocínio. Depois de Jesus ensinar, olha, não julgar com hipocrisia, corrigir com discernimento e ensinar a depender de Deus em oração, Jesus agora nos mostra como deve ser a nossa postura nos relacionamentos. Porque o discípulo, ele não vive perguntando apenas, olha, o que é que aquela pessoa merece? Né? Como é que o Fernando merece que eu trate ele? Porque tem pessoas que são assim, eu vou tratar, mas eu primeiro faço uma avaliação. Eu olho para o Raul lá atrás, ele é um bacaninho, emprestou-me a máquina de soldar que ainda não devolvi, e é boa pessoa, está aqui connosco, então eu vou tratar ele bem. Aí eu olho para outra pessoa que eu não me dou tão bem, não, aquele ali não merece que eu trate bem. Não é isso que Jesus não ensina isso, isso é o método humano. Isso é o método humano do merecimento, né? E o que Jesus está ensinando aqui, olha, que a gente não faz essa pergunta no nosso subconsciente: como é que eu vou tratar ele bem? Como é que eu vou tratar bem porque ele me trata bem ou mal porque ele me trata mal? Jesus diz: vocês tratam como vocês queriam ser tratados. Do jeito que você quer ser tratado, então faça isso, né? É isso que nós devemos nos perguntar. Você gosta de ser ouvido quando é injustiçado? Então ouça. Ouça também. Você gosta de receber misericórdia quando você faz uma burrada? Então tenha misericórdia. Você gosta de ser corrigido com amor? Então quando for corrigir, corrija com amor. Você gostava que alguém orasse por si? Então ore pelos outros também. Jesus, ele não nos manda apenas evitar o mal. Ele nos manda tomar uma iniciativa para fazer o bem. Isso é iniciativa para fazer o bem. Olhar para as falhas dos outros, olhar para os problemas dos outros e pensar assim: e se fosse eu? O cara está lá chafurdando no pecado, ou noutra coisa qualquer, ou em rebeldia, ou numa queda que aconteceu, e nós temos que pensar assim: e se fosse eu? E se fosse comigo? Porque um dia pode ser contigo, um dia pode ser comigo, e quando isso acontecer, como é que eu gostaria de ser tratado nessa situação? Irmãos, todo esse ensino de Jesus não é fácil, não é, parece simples. A gente resumiu aqui em talvez umas 8 horas de pregação, a gente conseguiu resumir aqui tudo o que Jesus tem ensinado desde o capítulo 5, e tudo isso confronta o nosso íntimo, confronta a nossa vida. E sabendo isso, sabendo que é difícil, sabendo que não é fácil, sabendo que ia nos confrontar, Jesus vai usar uma linguagem que todos conhecemos, e Jesus vai fazer um convite que aparentemente, à primeira vista, não é tão agradável assim. Ele diz assim: olha, entrai pela porta estreita, porque existe uma larga e espaçosa, o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Porque é que entram por ela? Porque é que entram na larga e espaçosa? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que acertam com ela. Irmão, Jesus não ilude ninguém. Depois dessa pregação do Sermão da Montanha, que começou lá no capítulo 5, Jesus é bem claro: olha, não é fácil, é um caminho apertado, é uma porta estreita, né? Seguir Jesus, não se iluda, não é um passeio no parque. O cristão, ele é simbolizado por várias coisas na Bíblia. Por exemplo, ele é como um soldado, ele é chamado de soldado. Alguém aqui quer ir para a guerra? Alguém aqui gosta de guerra? Alguém aqui quer agarrar num uniforme, pôr uma arma e ir lá e poder morrer para a linha da frente? Não, é algo difícil. Tem algumas pessoas que às vezes gostam, não sei porquê, mas eu acho que a maioria das pessoas não quer, né? Algo difícil, algo que é uma luta, tem riscos. E o cristão é comparado a um soldado que luta, dificuldade, que sofre aflições, como bom soldado de Cristo, como está lá em 2 Timóteo 2:3. O cristão é comparado a um atleta. Um atleta por quê? Porque ele tem que ter disciplina, ele tem que correr segundo as regras, né? E isso é curioso, né? Porque nós não fomos chamados para correr de qualquer jeito. A nossa corrida tem regras, tem padrões, tem a palavra que tem que ser obedecida. O cristão é chamado de lavrador
de agricultor. Por quê? Porque ele planta e às vezes demora para colher. E tem que ter paciência, e tem que ter calma, e é tudo no tempo de Deus e não é no nosso tempo. O cristão é chamado de ovelha. Por quê? Porque ele depende da direção do seu pastor, do cuidado, da proteção. Porque a ovelha é um animal dócil. Não é chamado de lobo, não é chamado de bode, é chamado de ovelha, porque ele é dócil, porque ele obedece, porque ele está junto. Irmãos, nós temos que atentar a essas figuras de linguagem que a Bíblia usa para nós e olhar para a nossa vida, para ver se nós estamos a ser isso. O cristão é chamado de servo. Serve uns aos outros, cuida das coisas do Senhor, serve em sua casa, serve no seu trabalho, serve para o seu patrão, serve para os seus colegas de escola, serve na faculdade, serve no culto também, mas serve em todo lugar. Mas o título mais maravilhoso que nós temos, meus irmãos, é filhos. Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Isso não é só um título, não é só uma comparação, uma alegoria, isso é uma realidade espiritual. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. A Bíblia não descreve o cristão como um turista. Ela apresenta como soldado, como atleta, como lavrador, como servo, como ovelha e como um filho obediente ao Pai. É porque a gente fala assim, o cristão é filho, glória a Deus, aleluia, mas o filho tem que ser obediente ao Pai. O filho tem que honrar o pai. O filho tem que honrar a sua mãe. O filho tem que honrar. Se eu não honro os meus pais que eu vejo, que são os pais físicos, como é que eu vou honrar o meu Pai do céu? Por isso que é tão importante esse pequeno mandamento. Honrai pai e mãe, né? Porque isso prolongará os teus dias sobre a terra. A porta é estreita, meus irmãos. O caminho é apertado, mas tem um destino. E o destino é a vida eterna. O caminho pode ser difícil, porém vale a pena. Vale a pena porque ele termina na presença do Senhor. Agora, muitos tentam ensinar um cristianismo às vezes diferente. Às vezes tentam ensinar um cristianismo de porta larga, de caminho espaçoso. E Jesus, sabendo isso, já vai continuar o texto. Verso 15. E ele vai dizer, olha, cuidado com os falsos profetas, porque vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, nos tempos em que nós vivemos, e tendo em conta todas essas palavras de Jesus e o desafio de viver essas palavras, né? E Jesus deixa bem claro que é desafiante, porque é um caminho apertado e uma porta estreita, e ele diz, olha, cuidado com aqueles que tentam alargar o caminho. Cuidado com aqueles que tentam mostrar um caminho diferente. E nos tempos que nós vivemos hoje, e na época de Jesus já era uma realidade, né? Um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, sem lutas, onde Deus é obrigado a fazer coisas por mim, onde nós andamos atrás dos tesouros desta terra, um evangelho centrado no bem-estar físico, no bem-estar humano, onde o homem é colocado no centro, onde a salvação se vende, onde o púlpito virou um balcão, onde os servos, os fiéis viraram clientes, onde a igreja virou uma empresa. Cuidado! Jesus deixa bem claro, cuidado! Cuidado com quem está te enganando. Mas quem está enganando, meus irmãos, não faz isso sem deixar rastro, nem pensar. Por isso Jesus diz, tem discernimento. Tenham discernimento. Quem faz a obra por interesse, mais cedo ou mais tarde será revelado. Quem tem coração corrompido para a obra de Deus nunca ficará oculto para sempre. E como é que nós avaliamos isso como igreja? Verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos pinheiros, figos dos abrolhos, assim toda a árvore que produz bons frutos, produz bons frutos, e a árvore má produz frutos maus. Não pode haver árvore boa
produzindo frutos maus, nem árvore má produzindo frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis. Ok. E o que é que são frutos? Quais são os frutos? Porque nós pensamos, e de certa forma, a grande maioria, às vezes, mesmo que saiba que não é, mas às vezes é inclinada a crer que os frutos são manifestos através dos resultados na vida da pessoa, através do ministério da pessoa. Às vezes nós pensamos que os frutos são as almas que estão se rendendo a Cristo, que os frutos são as pessoas que estão sendo batizadas, que os frutos são a igreja cheia de gente, a obra prosperando, uma pregação maravilhosa, né? Milagres e maravilhas. Às vezes nós pensamos que isso é o fruto. Pastor, mas isso não é bom? Isso é excelente, mas isso não é o fruto. A Bíblia não coloca isso como fruto. E Jesus vai continuar o raciocínio e vai deixar bem claro que isso não tem nada a ver com fruto. Verso 21. Porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha aqui o que é que Jesus está falando. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos, ou seja, não falamos a palavra do Senhor, não pregamos em teu nome, e em teu nome nós não expelimos demónios, pessoas foram libertas, e em teu nome não fizemos milagres, pessoas foram curadas. E olha o que Jesus vai dizer: e então eu lhes direi explicitamente, sem que eles tenham dúvidas: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós temos o hábito de avaliar as pessoas por meio das suas capacidades e seus resultados, mas Deus não vê como nós vemos. Essa frase é muito conhecida desde os tempos lá de Davi, né? Samuel ia ungir um rei e todos os filhos de Jessé pareciam maravilhosos, mas Deus falou assim: olha, não, esse não, porque eu não vejo como tu vês. Tu vês a aparência, tu vês a boniteza, tu vês o resultado, tu vês a pregação bonita, tu vês a igreja cheia, tu vês pessoas batizando, tu vês muitos likes, tu vês muitos seguidores, mas eu vejo o coração das pessoas. Aleluia. E Jesus mostra aqui que nada disso tem a ver com fruto. Nada disso. Jesus mostra que uma profissão religiosa não é a mesma coisa de conversão verdadeira. Existem pessoas que dizem Senhor, Senhor, que participam de atividades espirituais, que alegam ter experiências com o Senhor, mas nunca tiveram um relacionamento real com Cristo. Nem todo aquele que fala de Jesus pertence a Jesus. Nem todo aquele que usa o nome de Jesus vive debaixo do senhorio de Jesus. Nem todo aquele que está envolvido em ministério foi transformado pelo Evangelho. Eles tinham as palavras, Senhor, Senhor. Eles tinham os argumentos. Nós profetizamos, nós expulsamos, nós fizemos. Mas eles não tinham a submissão e a vida de obediência à palavra de Deus. Jesus não disse assim: olha, eu deixei de vos conhecer, vocês andaram bem e depois caíram. Não. Jesus diz: eu nunca vos conheci. Eu nunca soube quem vocês eram, porque nunca houve um relacionamento verdadeiro com Cristo. E agora, como é que é um relacionamento verdadeiro com Cristo? O relacionamento com Cristo é manifesto nos relacionamentos com os nossos irmãos. Nós nos relacionamos com Cristo e com Deus, nos relacionando uns com os outros. E nós, nos relacionamentos, nós conseguimos ver os verdadeiros frutos que Jesus falou. É nos relacionamentos um com o outro que a gente consegue observar esses frutos. Por isso que Jesus está dizendo assim: olha, pelos frutos conhecereis. E é nos relacionamentos que nós vemos os frutos. Lembra do verso 16 que diz assim: pelos frutos os conhecereis? Os verdadeiros frutos são manifestos através desse nosso relacionamento, na capacidade de fazer aquilo que Jesus está ensinando, na capacidade de perdoar inimigos, na capacidade de agir com misericórdia, na capacidade de fazer o bem a quem lhe quer mal, na disposição de buscar reconciliação em vez de alimentar mais a ira.
na maneira de falar sem mentira, sem manipulação, sem palavras que ferem, na fidelidade dentro do casamento, na pureza do coração, na disposição para servir, sem precisar de ser visto ou aplaudido, na forma de tratar os pobres, os fracos, os que não podem nos dar nada de volta, na coragem de dizer a verdade, mesmo quando essa verdade custa, na capacidade de não revidar toda ofensa com ofensa, mas pagar o mal com o bem, na maneira de orar e não querer aparecer, mas depender de Deus para tudo, na confiança em Deus em vez de ser dominado pelo desejo de ansiedade, na busca pelo reino em primeiro lugar e da sua justiça, e na disposição de entrar na porta estreita e no caminho apertado, que é o caminho da obediência a Deus. Esses são os frutos do reino, porque essas são as ordens que o rei desse reino deixou para nós. Os frutos do reino não aparecem só no púlpito da igreja, num culto, em palavras espirituais. Os frutos do reino aparecem dentro de casa, no casamento, na igreja, no trabalho, nas crises, na forma como tratamos quem nos contraria. É nos relacionamentos que se revela a nossa fé verdadeira, e não apenas em discurso cristão. É nos relacionamentos que nós vemos se Cristo verdadeiramente governa o nosso coração. Jesus não diz assim, olha, pelos dons os conhecereis. Jesus não diz assim, olha, pelos títulos os conhecereis. Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Aleluia. E esses frutos são consequência de ouvir as palavras de Jesus e deixar que o Espírito Santo nos capacite a praticá-las. Os frutos são consequência de ficar firme naquilo que Jesus estava ensinando nesse sermão. E por isso Jesus vai concluir o sermão dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. Ela ficou de pé, ela ficou firme, aleluia. Agora todo aquele, tem a parte pior, que ouve as minhas palavras, mas não pratica, não tem fruto, será comparado ao homem imprudente e insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Cai chuva, cai, como o outro caía, cai nesse tamanho. Transborda água, o rio, sopra ventos, dão com ímpeto contra a casa, e a sua queda não é pequena não, é grande, é grande. A vida cristã, meus irmãos, é comparada a uma grande construção, e qualquer construção é necessário fazer os fundamentos. Toda a construção necessita de uma base sobre a qual o edifício é edificado, levantado. E Jesus pergunta aqui, qual o fundamento, qual a base pela qual, sobre a qual nós estamos construindo a nossa vida cristã? Fundamentos humanos, frágeis, falhos, como a estátua de Nabucodonosor que nós falamos a semana passada. Parece bonito, parece duradouro, parece fiável, parece salvação, né? Como é que tem agora? Fala sabor salvação, né? Não usa agora esse termo, mas não, são frágeis, vai ser despedaçado. Então você quer firmar sobre algo frágil, sobre algo que vai passar como pó, ou num fundamento firme, naquela grande pedra que se torna uma montanha, que enche toda a terra? Irmãos, o dia mau vai chegar para cada um de nós. Alguns estão passando pelo dia mau já, alguns já passaram, e quem já passou vai passar por outros dias maus. Não tem ilusões. Uma coisa podemos ter a certeza: no mundo teremos aflições, mas se você está na rocha firme que é Jesus, aleluia, você está sempre firme. Se essas palavras de Jesus forem um alicerce que te sustenta,
toda a tua vida vai ser inabalável, porque Cristo venceu o mundo. Aleluia. Vamos terminar, versos 28 e 29. Aleluia. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Irmãos, não basta falar as palavras de Jesus, não basta conhecer as palavras de Jesus. O que te dá autoridade é viver as palavras de Jesus. O mundo está cansado de falsidade, o mundo está cansado de hipocrisia, de amizades por conveniência, de palavras sem testemunho, de evangelho sem fruto. A autoridade verdadeira não está em qualquer título que você carrega. Você é cristão, ok, isso necessariamente não te dá autoridade. Você é presidente de alguma coisa, ok, necessariamente isso não te dá autoridade. Gerente, pastor, chefe de equipa, a autoridade não está nessas coisas. Até porque aos olhos da religião, Jesus não tinha esses títulos. Ele não tinha, mas ele falava com autoridade e não como aqueles que tinham o título. A autoridade não está nessas coisas. A autoridade verdadeira não está na instituição que te separou para determinar uma função. É embaixador de um país, é juiz de um tribunal, é gerente de um banco, é missionário de uma igreja. Não, a verdadeira autoridade não está em instituições humanas. A verdadeira autoridade não está em coisas terrenas, em títulos. A verdadeira autoridade está no testemunho e no fruto que você carrega. A verdadeira autoridade está na verdade que você vive. E a verdadeira autoridade está na conduta fiel, mediante o chamado que Deus te colocou no coração. Que cada um possamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos chamou. Vamos ficar de pé. Que cada um possamos crer nessas palavras de Jesus, confiar nessas palavras de Jesus, entregar a nossa vida a essa verdade. Aleluia. Irmãos, a igreja, ela é do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ela continua dirigindo a sua igreja. O Senhor Jesus continua exortando o seu povo, porque Ele entende e Ele sabe que a gente precisa de melhorar. Hoje, não sei se será o último sermão meu aqui, não sei. Tem o aniversário da igreja ainda. O pastor Evaldo vai estar aí. E a gente vamos dar a oportunidade para ele poder ministrar para nós. Eu podia terminar essas mensagens com uma mensagem diferente. Com uma mensagem para alimentar o seu ego, as suas emoções. Para fazê-lo assim muito esperançoso, de que a vida é um mar de rosas. Mas não. A gente tem que saber que tem ventos, tem tempestades, tem rios que transbordam. E o que define é onde você está firmado. Lideranças mudam, igrejas mudam. Onde é que você está firmado? Se pergunta, olhe para si mesmo, onde é que eu estou firmado? E é essa a reflexão que eu quero deixar para os irmãos. Onde é que eu estou firmado? Está firmado no pastor Antônio? Um fundamento muito fraco, muito falho. Está firmado no ministério e tal? É fraco, é falho. Está firmado na pessoa que vem cá? É fraca, é falha. Firme-se nas palavras de Jesus. Fique firme aí. Independentemente da situação, fique firme nas palavras de Jesus. Caminhe juntos para que o nome de Cristo seja glorificado. Caminhe juntos para que o nome do Senhor seja exaltado. Essa é a minha oração pela igreja. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar a Deus.